Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Um prazer, uma honra poder estar com vocês nessa noite. Nosso grupo familiar que tem sido uma bênção. Toda terça-feira nós temos aí compartilhado com vocês algo de Deus e eu creio que hoje não será nada diferente. Amém? Então, eu quero que você ore juntamente comigo. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento aqui que eu creio que vai ser de muita edificação para as nossas vidas. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te bendizemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este momento, Senhor. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos que estarão conosco nesta noite, Pai. Cada pessoa, ó Deus, que estará assistindo essa live aqui também, Senhor. Sim, Senhor. Abençoa grandemente, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Bom mais uma vez estar aqui. Quero dizer que é motivo de grande alegria. Domingo foi o nosso culto e foi uma bênção. Glória a Deus. Matei a saudade de muita gente que eu estava com saudade. Eu sei que os próximos domingos vai dar para matar mais saudade também. Eu espero você lá. Eu já vou pedir para você já preparar seu caderninho, sua caneta aí, que hoje o tema é bom. Então, estamos junto aqui e vocês aí, tá? Participando com a gente. Meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Dizer também da alegria que foi domingo, né? Domingo foi um dia especial. Parecia que era tudo novo, né? As emoções. Então, quer dizer, foi algo maravilhoso. E obrigado pela presença de todos que estiveram prestigiando lá. Aleluia! E vamos embora, o desafio é grande. Mas contamos com a ajuda de vocês que fazem tudo isso fazer sentido. Hoje aqui o assunto é maravilhoso, então nos ajudem, coloquem o ponto de vista de vocês para que os poucos minutos que iremos passar aqui possam ser de grande valia. Contamos com todos vocês. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós temos falado aí, até então, falamos aí sobre parábolas, né? E que tem sido uma bênção, meus irmãos. A gente está falando lá sobre parábolas. Hoje nós vamos mudar um pouquinho, né? Nós vamos estar falando sobre os discípulos lá no caminho de Emaús, tá? E que é uma passagem ali que nos dá, assim, alguns ensinamentos e nós queremos compartilhar isso com vocês nesta noite. Aí pedimos aí a interação de vocês aí juntamente conosco. Amém? Hoje nós vamos falar sobre os discípulos de Emaús, né? Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. E eu quero ler com vocês o texto, né? Que diz assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram.
Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito. Constava com todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa história é maravilhosa, é uma história muito linda, né? E só para a gente ter um pouquinho de conhecimento, Emaús em hebraico significa Ramate, que quer dizer fonte de águas quentes. Eles estavam indo para lá. O interessante da história é que eles estavam em Jerusalém. Sim. Eles estavam com os discípulos lá. Eles estavam com a mãe de Jesus, com os irmãos, com os apóstolos, todos lá em Jerusalém. Porque foi uma ordem de Jesus ficar em Jerusalém. Quando todas essas coisas aconteceram, eles estavam lá. Só que no meio de tudo isso, no meio dos dias, do decorrer dos dias passando, eles viram que nada estava acontecendo. Porque aquilo que eles criam, de que se levantaria o libertador de Israel, de que ele viria para libertar o povo do regime, do Império Romano, eles então tinham essa ideia, essa certeza em Jesus. Mas quando Jesus morreu, 3 dias se passaram e nada aconteceu. Abateu-se um desespero, um sofrimento, uma frustração, uma decepção. E esses dois, no seu caminho, iam discutindo sobre esse assunto, sobre o que estava acontecendo. E o interessante é isso, é que logo de cara você já consegue discernir que eles tomaram um caminho errado. Era para eles continuarem em Jerusalém. Jerusalém significa caminho de paz. Eles estavam no lugar certo. Mas por causa da frustração, da decepção, resolveram: não, vamos puxar carro, vamos voltar às nossas vidas rotineiras. Meu Deus. Vamos continuar a viver as nossas vidas, vamos continuar seguindo o nosso caminho, porque aquilo que a gente esperava, aquilo que a gente esperançava, não aconteceu. Então está na hora da gente voltar a trilhar os nossos caminhos. E foi o que eles fizeram. Partiram para um caminho errado. E muitas vezes isso acontece conosco. Meu Deus, olha aí. Estamos na palavra, estamos indo para a igreja, Deus fala conosco através da palavra, mas o nosso entendimento está tão ligado com as coisas terrenas, com as coisas que nós temos que fazer, com os problemas que estamos passando, que colocamos uma venda nos nossos olhos e não notamos que estamos andando no caminho errado. Ao invés de continuarmos em Jerusalém, continuarmos aprendendo, continuarmos buscando, crendo, aumentando nossa fé através da palavra de Deus, quando algo nos frustra e nos decepciona, achamos que Deus não nos ouve mais, achamos que não temos mais comunhão, então partimos a andar no nosso próprio caminho errado. Meus irmãos, é exatamente isso. O que dá para observar aqui, e talvez muitos de nós estejamos como esses dois seguidores, em alguns textos fala seguidores, outros fala discípulos, mas era alguém que convivia ali, estava no partir do pão, devia ter participado daquela multiplicação dos pães, né, um pouco lá para trás, devia ter estado lá em vários momentos com Jesus e os discípulos, mas aqui esse texto trata-se de uma correção de rota. Então,
E é aqui que eu acho que talvez o texto seja muito pertinente para nós. Porque passado todo esse período de pandemia, né, eu sei que ainda as coisas não estão ainda como deveriam estar, mas tá se indo, estamos voltando aos cultos. Então nada mais melhor do que uma correção de rota. Talvez aí nesse período você tenha saído do lugar onde Deus mandou você estar. Do lugar que talvez seja a presença de Deus, né? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. Eles saíram, então na verdade eles já estavam no caminho errado. Sim. Né? Meus irmãos, olha, eu vou falar para vocês, hein? Em um texto fala 11 quilômetros, outros falam 10, mas 10 quilômetros dá para se pensar, dá para se refletir muito. Agora, uma coisa que é legal, a conversa que eles tiveram nesse caminho atraiu Jesus. Jesus falou assim: não, eu vou reprogramar esses dois aí, esses dois vale a pena. Ainda que estavam no sentido contrário, mas Jesus falou: não, peraí, aqueles dois lá eu não posso perder não. Oh, glória! Então, que conversa que eles estavam tendo? Deveria ser uma conversa que atraiu a presença de Jesus. De Jesus. Então, aqui nós podemos ver que tipo de conversa nós estamos tendo. É conversa que atrai a presença dele para nos corrigir. Forte. Porque muitas vezes eles estavam indo ali, mas colocando para eles, falou assim: puxa vida, perdemos tudo. Era tudo que a gente tinha. Largamos a nossa vida, largamos tudo para segui-lo. Agora ele vai e morre, e até agora não aconteceu nada. Verdade. Pode falar, pastor. Não, aqui, meus irmãos, olha, é um texto maravilhoso. E para a gente ver, né, para a gente ver como muitas vezes nós somos iguais a eles. Verdade. Às vezes a gente não difere nada da mesma posição desses discípulos aqui, que viram, contemplaram, estiveram ali, mas por um momento, naquele momento, Edson, o Nil, aqui os irmãos, eles decidiram se afastar do grupo. Eles falaram: não, se afastaram. Quantas semelhanças aí no nosso dia a dia. Às vezes a gente se afasta do verdadeiro grupo que a gente deveria estar, né? A gente se afasta daquelas pessoas a qual Jesus disse assim: fica com eles aí, fica em Jerusalém, fique com essas pessoas aqui, né? E às vezes a gente se afasta das pessoas certas, sai do lugar. Eles saíram do lugar, né? Olha, meus irmãos, é uma coisa tremenda. Às vezes a gente sai do lugar a qual Deus perderam a esperança, ficaram frustrados, ficaram tristes. Meus irmãos, até aí não há pecado nenhum. Ficar triste, ficar desanimado, não há questão deles, não era pecado. Tanto é que Jesus foi lá, né? Eles ficaram frustrados, eles colocaram uma expectativa muito grande em Jesus. Verdade. Só que o que aconteceu? Na verdade, eles não entenderam o plano. Eles não entenderam. Não foi nem questão de desobediência em si. Eles não entenderam o plano. Eu acredito, né, aqui no caminho, eles foram conversando, tentando, sei lá, meu Deus, o que foi? E Jesus foi ao encontro deles, né? É verdade. O bom disso daí é a gente ressaltar que havia um grupo grande naquele lugar em Jerusalém. Havia um grupo grande ali. E com certeza no meio deles haviam pessoas decepcionadas, pessoas que estavam olhando para a situação e falando: meu Deus, e agora? Como que vamos ficar? Ele morreu. Ficaram frustradas, mas o interessante é que mesmo que você se sinta decepcionado, mesmo que algo venha te desanimar, mesmo que algo venha querer dizer você vai ter que parar, algo no seu coração vai dizer: mas eu vou continuar neste lugar. Eu vou continuar do lado de pessoas que podem me dar as mãos e me levantar. Eu vou continuar do lado de pessoas que vão levantar, me dar ânimo, e juntos nós vamos vencer. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas é contra uma igreja unida. É contra uma igreja unida. E esses dois, eles saíram porque se decepcionaram, porque se frustraram, porque se entristeceram, mas foram para um caminho errado. E aí é que tá, Deus te pega no teu erro. Para te condenar? Não, para te consertar. Para te colocar de volta ao caminho certo, para te dirigir de novo aonde você caiu, aonde você parou. Ele te faz lembrar
faz você reconhecer. Foi o que Jesus fez com ele. Eles não reconheciam Jesus. Após andar no caminho errado, eles não reconheciam Jesus. Jesus se aproximou deles. Quando estamos na direção errada e não enxergamos, é difícil reconhecer. Eles não reconheceram Jesus até que a palavra começou a ser revelada para eles. A palavra do Senhor nos diz isso. Esse capítulo, esses versículos diz isso, que Jesus começou a dizer para eles: vocês estão sem entendimento? Vocês não estão sabendo discernir? E a próprio versículo nos diz que ele começou de novo, a partir do versículo 26, começou de novo a falar tudo o que os profetas diziam sobre ele. Foi falando de Moisés, foi falando de Isaías, foi falando de Oséias, de Zacarias, foi falando de toda a história do que deveria acontecer com o Cristo, que ele deveria estar no meio dos pecadores, que ele deveria padecer, que ele deveria ser entregue à morte, que ele deveria subir no madeiro. Foi tudo explicado de novo para eles. E quantas vezes nós também, nós ouvimos de Jesus, andamos com ele, mas algo no meio do caminho trava, e aí é preciso a gente voltar de novo, fazer aquele check-up, né? Dar um tute no computador, resetar a mensagem, para que você possa de novo se atualizar em tudo que você já sabia, mas alguma coisa te fez parar, alguma coisa te fez esquecer. Meus irmãos, aqui tem consequências de decisões precipitadas, talvez decisões erradas, decisões que foram tomadas. Então, assim, foi uma perda muito grande. A pessoa de Jesus era a base deles, a base de todos ali, todos os seguidores. Morreu Jesus. E agora? Morreu? O que aconteceu? Deu um dia, 2 dias, não aguentou esperar o 3º dia, né? Não aguentou esperar mais um pouquinho, né? Aí foi. Gente, consequências de decisões erradas. Quando eu saio da presença, quando eu vou no caminho contrário, eu vou perdendo o meu poder de ver, de enxergar, de acreditar. Aqui fala que enquanto conversavam, aqui está no verso 15, alguma coisa os impediu de reconhecer Jesus. Então, aqui, coisas acontecem quando você está longe da presença. Então você começa a perder a sensibilidade. Uau! Você começa a perder a sua visão. Então é uma sequência de coisas que, na verdade, aqui precisou de uma intervenção de Deus. Jesus falou: mas se eu não for lá, esses dois aí vão cair lá. Esses dois vai se perder. Vão se perder de vez. Vão se perder de vez. Mas aqui pode até entrar aquela lá da ovelha perdida, né? Foi atrás. Sim. Ele foi atrás. Então, na verdade, eram pessoas que Jesus falou assim: vale a pena, vale a pena. Eu também morri por eles aqui. Então, gente, e talvez, eu tenho certeza que Deus está falando com a gente. É tempo de reprogramar a rota. É tempo de acertar novamente o GPS. É tempo de rever nossas bases, né? E muitas coisas, né? Cortando aqui, mas muitas coisas que a gente muitas vezes passa e às vezes sem necessidade é porque a gente se precipita. Então, às vezes, assim, meus irmãos, prudência, né? Eles se precipitaram, eles não tiveram um pouco mais de paciência para esperar. Verdade. Sim, meus irmãos, se nós agíssemos assim, antes de tomar certas decisões, tenha calma. Deus não é Deus de pressa. Eles simplesmente não tiveram a paciência de esperar um pouco mais. Se eles tivessem esperado um pouco mais, eles não teriam retornado. Não. Eles não teriam pegado o caminho errado. Aqui é uma lição para nós. Quantas coisas, meus irmãos, às vezes a gente não espera nem Deus nos dar a direção, né? A gente pega por nós mesmos, nós fazemos. Às vezes o que Deus ia mandar a gente largar, a gente pega antes da hora. O que Deus ia mandar a gente pegar, a gente larga antes da hora. Verdade. Né? Então, assim, às vezes a gente não tem paciência para esperar a hora certa de tomar decisões. Olha o que aconteceu com eles, né?
Não fizeram por mal, mas não tiveram paciência para esperar, agiram com precipitação. Saíram do lugar que Jesus disse, fica aqui. Olha, meus irmãos, tem uma consequência muito grave quando a gente se precipita e sai do lugar qual Deus, Jesus pediu para ficar. Às vezes você está no lugar da bênção e acha que a bênção está demorando e sai. E perde a bênção. Oh, meu Deus. Perde a bênção. Sabe o que é o legal disso? Eles no caminho, quando Jesus perguntou, mas o quê? O que aconteceu? Vocês estão aqui, o que aconteceu? Deu um de desentendido. Deu uma de pois é. Mas o quê? O que aconteceu? Não, você não soube o que aconteceu aí em Jerusalém nesses dias aí passou? Aí chega um momento depois eles contaram que eles chegam e falaram assim, tá certo, é lógico que algumas mulheres que foram lá no túmulo dizem que não viram ele lá e chegaram contando para nós, que ele não estava, e os outros também. Mas quando você se decepciona, quando você se frustra com algo que não acontece em você, ou com a sua família, uma das coisas que você perde é a sua fé. Você deixa de crer. O jeito que eles falavam para Jesus aqui, tá certo, Elas vieram falando que disse que chegaram lá, o túmulo estava vazio, os lençóis estavam lá, dobrados, encontraram anjo, mas dizendo assim, mas a gente não acreditou, então saímos. Você deixa de crer. Uma coisa que eu acho que não dá mais para vivermos um relacionamento sem intimidade. Amém. Com Deus. Aqui mostra uma falta de intimidade. Sabe por quê? Vou falar. Esses homens aí andaram com Jesus no mínimo 3 anos. Estava junto, estava no bolo. E a hora que tem ele do lado, caminhando junto, não reconhece o trejeito, o jeito de falar, o tato, a voz. Sabe o que? Falta de intimidade. E talvez está falando comigo e com você. Está servindo há 2 anos, 3 anos, só que não tem intimidade. Como é que vai reconhecer a voz? Olha que veio no meu coração. Está só no bolo. Meu Deus do céu. Está lá na igreja, no bolo só. Veio por interesse, não por intimidade. Buscaram a Deus por interesse. Tinham interesse em Deus, tinham interesse em Jesus. Que Jesus viesse para libertar o povo de Israel das mãos do Império Romano. Esse era o interesse. E a intimidade, que não tinham. Quando você tem intimidade, você não está lá com Deus por interesse. É um ponto de vista que que hora que Jesus chegou perto, ele não reconheceu. Por quê? Só via Jesus só via Jesus ali Não reconheceram o líder, o pastor deles, o mentor deles. Não reconheceram. O que você está fazendo na igreja? Estou buscando a Deus por causa que eu quero um emprego. O que você está fazendo na igreja? Estou buscando a Deus porque eu quero a cura da minha família. Eu quero a minha cura. Tá, mais nada? Não, só isso. Só o libertador, não quero o salvador. Quero o libertador, eu não quero um salvador. Aquele que busca salvação, busca intimidade. Aquele que busca libertação, se liberta e vai embora. Fica aqui sabe um exemplo legal disso? Sabe um exemplo legal disso? Os 10 leprosos. Boa. Os 10 leprosos. Jesus curou os 10 leprosos. Quantos voltaram? 2. Para agradecer. E o restante, cadê? Não buscaram um salvador, buscaram apenas um libertador. Me libertou, vou embora, puxei meu carro, tive o que eu queria. Acabou. Então, gente, mas eu estou aqui, mas será que isso aqui ainda tem hoje, nos dias de hoje, aqueles que só buscam por interesse e intimidade? Jesus. Tem? Será que tem? Não acredito. Com certeza. Só quer a bênção. Mas não quer o abençoador? Será que tem? Com certeza. Gente, Deus, eu acredito piamente, pastor. Deus está nos chamando para esse nível de intimidade. E muitas vezes Ele está chegando perto de mim, de você, e às vezes nós não estamos reconhecendo Ele porque nos falta intimidade. Porque nos falta intimidade, porque como se conquista intimidade? Investindo tempo. O preço da presença de Deus é o tempo. O tempo que eu dou a Ele, que eu me entrego a Ele, que eu sirvo, que eu adoro, que eu leio, que eu estou envolvido com as coisas do reino, não é? Verdade. Você só consegue confiar se você anda junto.
Como você vai confiar numa pessoa se você não anda junto com ela? Como é que você vai saber o que ela faz, o que ela gosta? Aí, ó, realmente, a Teca falou aqui, ó, conhece de ouvir falar, mas nunca andou com Jesus Cristo. Meu Deus, ô Teca. Verdade. Mas muitos assim, eu já fui assim. Eu já busquei muito a Deus por interesse. Sim. Eu já busquei muito a Deus por interesse. Até que um dia a venda cai do olho, você vê Jesus partindo o pão e reconhece. Falei, caraca, é Jesus. Porque é Jesus. Essa atitude aí, meus irmãos, não difere da gente que está aqui. Não, de jeito nenhum. Deus está falando com todos. É conosco que Deus está falando. Exatamente. É conosco que a Deus está falando. gente está no mesmo grupo que vocês. Às vezes estamos reclamando de algumas áreas da vida, reclamando, e ele está do lado e nós não estamos reconhecendo ele. Sabe? Muitos buscam a Deus não por aquilo que ele é, mas pelo que ele pode resolver ou fazer. Aí quando acontece de não realizar, se frustram e saem do lugar que estavam. Vão embora. Ah não, essa igreja aqui... Mas o que aconteceu, meu irmão? Por que você saiu da igreja? Não, eu não entendo nada que o pastor fala. Não, aquele louvor não me agradou. Não, os irmãos não sabem orar, não vão me visitar. E não, vou para outra igreja. Qual igreja você vai? Aquela dali, acho que eles vão me receber bem. Aí vai. Acontece a mesma coisa. Não é o lugar, é você. Não é o lugar, sou eu. Somos nós. É nós que estamos com a venda e não vemos que estamos no caminho errado e que Jesus está do nosso lado com a mão no nosso ombro dizendo aqui, vem cá, eu quero partir o pão, eu quero ceiar com você e mostrar quem eu sou. Meu Deus, olha meus irmãos, é uma coisa tremenda. Eles não reconheceram a Jesus. Faltou intimidade, realmente. Faltou intimidade. Mas olha, o socorro estava do lado deles. Ó meus irmãos, isso aqui é para nós. Como o socorro muitas vezes está presente, olha, Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Eu creio piamente que sempre Deus está enviando socorro para aqueles que estão perdidos. Seja por intermédio, multiforme maneira de Deus agir. Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para sempre estar tentando ali nos trazer. Amém. A única coisa que muitas vezes a gente não reconhece o socorro do lado. Verdade. A gente muitas vezes não reconhece quem Deus está usando para falar para a gente. Através de um louvor, através de uma pregação, uma hora que a gente liga a televisão, que é um canal, que é alguém que está falando de Deus, é um amigo, é um parente, é um irmão da igreja, é uma pessoa estranha, que muitas vezes a gente nunca viu, multiforme maneiras aí de Deus falar conosco, que muitas vezes a gente não reconhece. É o socorro de Deus, como Jesus foi para socorrer esses discípulos aqui. Só que, meus irmãos, uma coisa aqui que eu pego aqui, é porque Jesus primeiro quis saber do que eles estavam falando. Aí Jesus permaneceu. Porque Jesus não viu na conversa deles nada denegrindo a pessoa dele. Eles não estavam falando mal de Jesus. Eles não estavam falando mal de Jesus. Ele simplesmente estava, e ainda por cima ele disse assim, ele era poderoso, reconhecendo os feitos, reconhecendo o que Jesus fez, mas eles não estavam falando mal de Jesus, e Jesus permaneceu porque eles não estavam denegrindo a imagem e a pessoa dele. Caso contrário, Jesus não ficaria. Gente, uma coisa que nós estamos falando aqui sobre esse novo tempo, né? Deus quer reprogramar a tua rota, corrigir o teu GPS, colocar você de novo nos trilhos, trazer você para um lugar de intimidade com Ele, porque esses homens aqui, esses dois seguidores ou dois discípulos, estavam congregando, não serviam. Uau. Congregavam, mas não serviam. Mas como você pode ter certezas? No verso 17, eles falam para Jesus que Jesus era profeta. Não reconhece Jesus como o Messias, reconhece ele como um profeta. E ele veio uma função de Messias. Ele veio com a função para salvar. Verdade. É mais um ponto que mostra que faltava intimidade. Estava com um pouco conhecimento sobre a missão de Jesus. Sim. Ele não estava. Talvez ele perdeu aquele diálogo lá que Jesus disse que era necessário, que ele
que ele morresse? Eles faltaram na escola dominical justamente nesse dia. Faltaram, não estavam por dentro do grupo familiar. Não assistiram a live de Jesus. Então, gente, olha aqui, gente, ó. Chegava no culto na hora do amém. Chegava no culto da bênção apostólica. É verdade. Mas gente, ó, olha aqui. A gente fala que aqui também é pra gente descontrair e aprendermos de uma forma responsável, mas divertida. Eu acredito nisso aqui, que Deus está nos chamando para um outro nível. Deus talvez esteja, como talvez, dando vários sinais que está do seu lado e você não tem percebido. Você está desatento, você talvez esteja na rota errada e Deus está falando com você. Está falando com você, eu preciso que você me reconheça nos detalhes, que você reconheça o meu tom de voz, que você reconheça o jeito que eu lhe afago, o jeito que eu falo com você, o jeito que eu lhe aperto, o jeito que eu estou com você, né? Jesus está chamando eu e você para um outro nível de intimidade. Para poder, sabe o quê? Para poder desfrutar da presença de Jesus. Né? Porque quando a gente desfruta da presença de Jesus, acontece tudo aquilo que os evangelhos aqui citam. Os milagres, as transformações, as mudanças, as curas, tudo que aconteceu. Porque pessoas desfrutaram da presença dele. E é isso que ele está... Na verdade, Jesus aqui estava tentando trazer isso para a presença. Preto, quer ver uma coisa aqui, Edson? Só tem partido pão quando se reconhece, quando se tem intimidade. Olha que coisa maravilhosa. E o interessante disso é que eles começaram a ter intimidade ali naquele momento. Então, Do partido. Aqui, isso é interessante, que no meio do caminho, Jesus pegou eles no meio do caminho, questionou o que eles estavam falando, sobre o que eles estavam falando, ele ouviu o que eles estavam falando. Depois de ouvir o que eles estavam falando, ele deu uma repreensão, porque aqui no verso 25, Jesus diz para ele: nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Jesus chamou a atenção deles: vocês vão ficar sem discernimento até quando? Sem entendimento até quando? Até quando vocês vão ficar sem entender o que está acontecendo? Jesus chamou a atenção deles. Após chamar a atenção, após dar uma exortação neles, ele começou a explicar, ele começou a soltar as palavras. Eles começaram a ouvir a palavra de Deus, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Após ouvir a palavra de Deus, eles convidaram a Jesus a ir à sua casa. Senhor, não vai não, Senhor, fica aqui, entra no nosso lar aqui, vem cá, fica aqui com a gente. E ao convidar Jesus, olha que interessante, Jesus ele fala isso em João no capítulo 15, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Naquele momento, ele estava dizendo, não, deixa que eu parto o pão com vocês, vamos cear. Jesus sentou-se e tornou um anfitrião. Eu servirei vocês. E quando Jesus partiu o pão com eles, os olhos deles se abriram. Sabe por quê? Porque começou a haver intimidade. Eles reconheceram seus erros, ouviram a voz de Deus, começaram a falar com ele, e naquele momento, intimidade leva à salvação. Eles começaram então a perceber: é Jesus. Nós estávamos perdidos, decepcionados, frustrados no nosso caminho, sem entendimento. Ele nos exortou, nos chamou a atenção, nos explicou a sua palavra, e agora nós entendemos, é Jesus. E o interessante é que assim que eles entenderam, Jesus saiu dali, porque aquela parte já havia sido feita. tem uma coisa que é legal também, uma das coisas que nos faz reconhecer a voz de Deus. Depois eles fizeram um diagnóstico de como identificar a voz de Jesus. Eles disseram, já quando Jesus desapareceu, eles falaram assim, você percebeu que conforme ele ia falando, o nosso coração ia queimando? As coisas aqui dentro Verdade. o olho lacrimejando. Isso, esses são sinais da voz de Deus. Falando com você talvez agora aí, né? Aleluia. Entra aqui, começa a ficar inquieto, você começa a fazer uma autoanálise, começa a se rever.
realmente eu preciso me reprogramar, preciso que Deus me ajude a me levantar, eu preciso que Deus me dê forças. É assim, essa são um diagnóstico, essas são talvez, como é que é a palavra que eu posso usar? Esses são sinais, né? Sinais. De que é Deus falando. E eles reconheceram que, conforme Jesus ia explicando para eles, o coração deles ia queimando. Meus irmãos, olha, é uma coisa maravilhosa. E aí, meus irmãos, é que quando a gente falou aqui do partir do pão, que eles reconheceram a Jesus, né? Então é ali no partir do pão, né? Então, e o partir do pão é algo muito forte dentro do Evangelho, né? O partir do pão. Sim. Né? Então, meus irmãos, quando a gente tem a presença de Jesus, né? Quando a gente desfruta da presença de Jesus, quando a gente participa do pão, né? Do pão que mata a nossa fome espiritual, né? Então, quando a gente tem essa intimidade de poder estar à mesa com Cristo, de poder participar da mesa, né? Da ceia, como muitas vezes a gente exalta a importância, né? Da participação da ceia do Senhor. Então, assim, esses discípulos aqui, eles reconheceram quando eles partiram do pão, né? Partiram do pão ali, puderam desfrutar da presença de Jesus. E eu acredito, meus irmãos, realmente nisso aí que o Nil falou, que a gente está falando aqui. Deus está nos chamando para um novo nível de intimidade, né? De podermos realmente ter a presença de Jesus nas nossas vidas, né? De podermos deixar essa classe de simplesmente meros frequentadores de igreja, né? Que muitas vezes a gente não tem intimidade com o Pai. A gente tem intimidade muitas vezes com os irmãos, mas com o Pai mesmo a gente não tem. Buscando um profeta buscando um profeta que fez o cego enxergar, que fez o paralítico andar. Meu Deus. Mas não estava buscando o Messias. Meu Deus. Não estava buscando o Messias, é verdade. Isso é forte. É uma coisa bem. Isso é forte. Uma coisa Forte. bem colocada. Isso é forte. Muitas vezes você vai na igreja porque você está esperando a irmã Mariazinha lançar aquela profetada lá. Você está indo na igreja para, eu gosto de falar com os irmãos. Você está indo na igreja porque, não, ali tem cura, ali tem milagre, mas o dono do milagre, o dono da profecia, você não vai. Gente, Jesus quando decidiu caminhar com eles, estava imaginando o final lá, o partir do pão, a ceia, né? Jesus já estava visualizando lá o final lá. Então, na verdade, uma das razões dele se propor estar comigo com você é visualizando o partir do pão. Eu quero conhecer mais de você, quero que você conheça mais de mim, eu quero ouvir as tuas histórias e quero que você também me conheça mais. Irmãos, não dá mais para servirmos a Deus nesse modelo, um modelo muitas vezes fracassado espiritualmente, um modelo que não deu certo, um modelo que não gera resultado, um modelo que não gera comprometimento. Não, é tempo de nós, se quisermos partir do pão com Ele, teremos que estarmos dispostos a renunciarmos o caminho. Muitas vezes é o caminho de volta, que a gente está disposto muitas vezes a... Eu vou para Jerusalém, mas eu também vou para Emaús. Sabe por quê? Uma coisa maravilhosa, depois do partido do pão, que eles reconheceram, né? Que eles ali, os olhos se abriram, que eles entenderam ali, sabe o que eles fizeram? Pegaram o caminho de volta. Para Jerusalém. Para Jerusalém. Voltaram de novo. Voltaram para casa. Sabe, Os braços. Sabe por quê? O que Deus tinha na vida deles estava em Jerusalém. Verdade. Né? Havia uma missão, algo a ser feito em Jerusalém. Eles pegaram o caminho de volta e voltaram. É muito importante, meus irmãos, quando a gente tem esse entendimento, às vezes de saber que voltar. Sabe, de reconhecer e voltar para onde Deus quer que a gente ande. Sim, verdade. Então, às vezes a gente por um descuido, às vezes a gente dá uma desviada na rota da oração, uma desviada na rota da leitura da palavra, né? Da comunhão com Deus, da santidade. A gente dá uma desviada e às vezes Jesus vai lá com todo carinho, com toda atenção, né? Tenta abrir os nossos olhos ali. E quando abre, a gente não tem outra missão, não sei, sabe o quê? Pega o caminho de volta, meu. Vai e volta. A profeta Dilza aí já. A Dilza Malafaia. A Teca aqui, ela diz assim, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco.
Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João 10, 15 e 16. Adelaide, houve muita incredulidade da parte deles. Houve uma cegueira espiritual que os impediram de enxergar Jesus naquele momento. Pois antes de tudo acontecer, ele já tinha uma dúvida de quem era Jesus verdadeiramente. Faltou intimidade. Olha, Dilsa, 5 razões que esse texto nos mostra. Primeiro, estavam no caminho errado. Segundo, eles não conheciam Jesus. Terceiro, eles não se conheciam. Quarto, estavam decepcionados. E 5, não tinham discernimento. Forte. E o mais interessante aqui, ó, eles não se conheciam. Você tem se conhecido no caminho do Pai? Será que eu tenho me conhecido no caminho do Pai? Às vezes quando você toma e é legal quando você toma uma rota errada, que às vezes você se desconhece. Olha aqui, ó, quer ver? Quer ver uma coisa? É só a gente ver, muitas vezes mudou o nível de oração. Tipo assim, rapaz, quando eu estava em Jerusalém eu orava, hein? Quando eu estava em Jerusalém era uma bênção. Agora que eu estou em Emaús, tô até cego. Tô até cego. Não, mas é interessante que a gente acha assim mesmo, né? Às vezes a gente se pega falando assim, puxa, cara, olha como é que eu era antigamente. Eu jejuava mais, eu ia pro monte, eu lia mais a Bíblia, olha como é que eu tô. Eles agiram assim também quando eles começaram a falar, mas não ardia no nosso coração. Às vezes é assim, o questionamento hoje, talvez, às vezes de Deus para mim, para você, é muitas vezes dizendo assim, o que você está fazendo em Emaús? Né? O que você está fazendo em Emaús? Verdade. Em Emaús não tem nada para você. Verdade. Meu negócio para você é em Jerusalém. Volta. A mesma pergunta que Deus fez a Adão quando pecou. Adão, onde você está? Que não na minha presença. Onde você está? Sim. É forte. Então às vezes assim, né? No meio daquela decisão errada, depois a gente acaba nem se reconhecendo, né? Sim. Quantos de nós já não tivemos essa atitude, né? De falar, meu Deus, onde? Peraí, quer ver? É lá o filho pródigo, né? Quando ele caiu em si, Sim. ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Quando ele se reconheceu, ele olhou para ele e falou, peraí, esse não sou eu. Peraí, o que eu estou fazendo aqui? Lá na casa do meu pai eu tinha isso, tinha aquilo. É tempo de cair em si, viu? Meu Deus, hein? Recai em tua graça. Na verdade, Jesus aí, né? Jesus aí foi como, né, a parábola da ovelha perdida lá. Jesus foi lá buscar eles. Verdade. Falou, volta para Jerusalém, vocês não tem nada que está aqui em Emaús, em outras palavras assim, né? Verdade. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês têm que estar lá, não é aqui. Verdade. Muitas vezes a gente está no lugar errado, né? E Jesus com todo esse carinho foi lá e ainda, né? Tudo isso aqui que o texto cita, e eles puderam voltar. O bom que eles voltaram, né? Oh, glória a Deus, voltaram, né? Glória a Deus. Eles tiveram experiências, a experiência necessária para mudar a vida deles. Então que você busque a sua experiência necessária para mudar a tua vida. Amém. E se você está fora da rota, fora do caminho, volte. Verdade. Ir para a igreja é o primeiro passo. Ir para a igreja é o primeiro passo. Né? Ir para a igreja. A igreja, meus irmãos, é lógico, a igreja ali, lugar de comunhão com os irmãos. Você vai congregar junto com os irmãos. Mas buscar a Deus, intimidade com Deus é individual. É uma conquista, é algo alcançado. Cada um trilha o seu próprio caminho de alcançar isso em Deus. Congregação ali, tá todo mundo junto ali. Mudaram o caminho, mas não mudaram a conversa. Tava no caminho errado, mas a conversa ainda estava, a conversa ainda havia lucidez ainda. Sim. Havia talvez havia algo que atraiu a presença dele. Ainda existe brasa nessa lenha que parece que apagou. Justamente, isso aí. Ainda existe brasa. Não pode apagar o pavio que fumega. Ainda tem lá. Exatamente. Tem um aquecedor lá. Então, exatamente. Gente, vamos acertar o pé. Olha, meus irmãos. Eu acredito que Deus está falando fortemente conosco durante todo esse tempo. Deus tem falado, tem alertado. Sabe por quê, meus irmãos?
intimidade com Deus, e muitas vezes nessa desviada, né, nessa mudança de rota que muitas vezes a gente dá, a gente se distancia de Jerusalém, né? A gente deixa Jerusalém e vamos para Emaús, né? Então a gente muitas vezes deixa o lugar da bênção, a gente deixa o lugar da intimidade, a gente deixa o lugar da promessa, a gente deixa o lugar da comunhão, Deixa os irmãos, abandona aqueles que realmente a gente tem que estar do lado, abandona e vamos lá para Emaús. A gente volta para a velha vida, né? A gente volta a praticar, a gente volta, né, a querer fazer as coisas que já deixamos lá. Deixamos Emaús e fomos para Jerusalém. Ó, o interessante disso, sabe o que é? Jesus podia muito bem ter ido direto para Jerusalém sem encontrar com quem estava lá. Sim. Deixa esses dois, está indo para Emaús, está indo para o caminho errado, vai se encontrar com um grupo que não tem nada a ver com quem é de Jesus. Eu vou para onde estão aqueles. Só que uma coisa que Jesus diz na oração que ele faz em João no capítulo 17: todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perderam. Ô glória! Então, para que isso se consumasse, não, peraí, eles são meus, eu tenho que ir lá buscar eles onde eles estão e trazê-los de volta aqui, para a comunhão. Para a comunhão. Quantos você conhece dentro da tua casa, ou que não estão indo mais na igreja, que estavam em Jerusalém e mudaram sua rota para Emaús? Você acha que Deus vai deixar eles lá? É a sua função de ser usado como instrumento para mostrar a luz para eles voltarem a Jerusalém. Ó, muitos que talvez estão há anos andando junto, só que ainda não participam do corpo. Meu Deus. Não são batizados. Verdade. Não geraram comprometimento com aquele lugar a qual Deus colocou vocês. Intimidade. Né? Não está gerando nem intimidade na vida pessoal, não está gerando intimidade com o corpo. Então, na verdade, tá tudo, tá com a vida toda fora de... toda fora de roda. E eu tenho certeza que Deus está falando conosco. Amém. Então, assim, ó, eu tenho certeza. Eu estou falando com vocês porque eu quero gerar a partir do pão. Amém. Eu quero partir pão com vocês. Eu quero que vocês participem da minha mesa. Quero que vocês comam do meu pão, né? Então existe um lugar onde é bom servir a Deus, né? E a gente, com muita humildade, pela misericórdia do Senhor, meus irmãos, temos vivido isso aí. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Onde a oração não é mais um peso, onde a leitura não é mais um peso, onde é bom servi-lo. Amém. E outra, é naquele lugar que Jesus olhou para eles e disse: ó, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Oh, glória a Deus. Ficai em Jerusalém. Então é ali, queridos, é lá, é na casa do Pai, é em comunhão com os irmãos, na leitura da palavra, na prática da oração. É difícil. Sabe por que é difícil? Porque quando vem a decepção, a frustração, ou o pecado, ou a dor, ou a tristeza, o primeiro olhar que a gente olha é para o caminho de Emaús. Você precisa se aquecer. Emaús significa fonte de águas quentes. Só que nesse momento Deus está olhando para dizer e dizendo para a gente, falou assim: não, eu quero você em Jerusalém, que é um lugar de paz, porque agora você precisa da minha paz, que excede todo entendimento. Oh, glória, aleluia! É essa paz que você precisa. Você não precisa entrar em confusão, você não precisa se frustrar, você não precisa ter dor de cabeça, você não precisa se preocupar com tudo que está acontecendo à sua volta. E em Emaús a água está fervendo. E em Emaús a água está fervendo, é carne cozida. É carne cozida. Vai para lá? Não dá. Meu Deus. Não dá. Então você tem que entender isso. Hoje Jesus está me chamando a gente, chamando você, nos chamando para estar em Jerusalém, em comunhão, na prática da palavra, na oração, na busca, ainda que seja pesado por causa do pecado, mas você está ali. Você está ali dentro e pronto para a qualquer momento ser revestido do alto, de poder. Você vê? O poder viria sobre quem estivesse em Jerusalém. Sim. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Veja aí. Força, né? Força, coragem, a força divina que vem sobre as nossas vidas para nos dar a capacidade de suportar.
a promessa para quem estivesse em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. Então fique em Jerusalém, que Deus vai dar força para você suportar essa situação. Deus vai dar força para você vencer todas as artimanhas do inimigo. Deus vai te revestir de força, de poder, de unção, de graça, de intrepidez, de coragem, e você vai viver dias melhores na presença do Senhor. Mas fique em Jerusalém, fique junto com seus irmãos da igreja, fique na congregação onde Deus colocou você. Não saia da presença de Deus, que Deus vai trazer revestimento de poder para a tua vida, e você vai ter dias de vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio. Meu Deus. Eu creio. Eu vou para lá porque o negócio lá é quente. Vou para aquele lugar ali que ali é quente. É confortável. Ali não sei o que, rapaz. Lá não. Você vai para um lugar onde você se sente cômodo. Onde ali tá desse jeito, tá bom. Tranquilo. Mas é melhor você estar em Jerusalém, onde existe intimidade, do que estar em Emaús, onde existe apenas tranquilidade. Glória a Deus. Intimidade. Meus irmãos, a nossa irmã Adriana Pereira aí está nos assistindo aí, né? Diz aí, muito forte aí. Forte mesmo, Adriano. A Adelaide aí, Jesus foi luz para eles, abriu os olhos espirituais. Glória. Glória a Deus. Maravilha. A Paloma aí, forte, eis-me aqui, Senhor. Amém. Paloma. Glória a Deus por isso aí, a Dilza, né? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, olha, é uma coisa tremenda. Quando a gente se coloca à disposição do reino de Deus. Amém, meus irmãos? Nosso tempo já está aqui. Glória a Deus. Estourando. eu ficaria uns 3 dias. A gente ficaria em Jerusalém. Em Jerusalém. Quando a gente está em Jerusalém, a gente quer mais, né? Glória meus a Deus. irmãos, louvado seja o nome do Senhor, né? Ressaltando aqui que, olha, domingo foi uma bênção o nosso culto. Que bênção! Fiquei muito feliz de poder rever muitos irmãos, de podermos estar ali, uma saudade imensa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Domingo estaremos novamente, tá? Lá no mesmo layout lá, 6h30 até as 8 horas, né? Então assim, o nosso culto, uma bênção, 1h30 de culto, mas foi uma bênção, tá? Então assim, em nome de Jesus, né? Vamos estarmos congregando ali, é uma bênção, louvado seja o nome do Senhor por essa volta, né? A gente estava numa ansiedade tão grande, né? Uma ansiedade de poder estarmos juntos ali, e domingo foi um culto maravilhoso, abençoado, glória a Deus por isso, glória a Deus aos irmãos que nos ajudaram lá, né? Com o acrílico lá, que nós colocamos na bateria lá, muito uma bom. benção. Olha, meus irmãos, em nome de Jesus, nós estamos fazendo muitos investimentos ali para que a gente tenha a cada vez mais um culto mais agradável. Amém. Né? Mais agradável. Então assim, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um dos irmãos que colaboraram, foi uma bênção. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, né? Glória a Deus. E vocês possam ter um resto de noite abençoado, uma semana abençoada. Quinta-feira nosso culto online ainda, tá bom? Nosso culto online quinta-feira, e eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe, continuem em Jerusalém, continuem firmes, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Adriano, meu Deus, essas palavras lindas todas para mim, Deus é maravilhoso. Toma posse, minha irmã, porque é para a gente, em nome de Jesus. A Teca, peço oração pela Aline, trabalha com a Tati, está com convite, a gente vai estar orando. Oh Deus, visita a Aline ali, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, faz um milagre na vida da Aline, Pai. Ô Senhor, nós enviamos uma palavra de cura sobre a vida da Aline, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus abençoe. Gente, beijo no coração de todos vocês, tá bom? Que a graça do Senhor aí, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de vocês, Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Ficai em Jerusalém, não saia de Jerusalém. Glória a Deus. Eita, que essa foi boa, hein? Rapaz. Jesus.